Fala, gente linda! Quer saber um pouco mais como ligar as partes do texto, construir uma ótima coesão para você conseguir realmente dar um passo a mais para o seu 900 mais tão sonhado na redação Enem? Então se liga nessa aula! Fala, gente linda! Antes de continuar a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para você que não é inscrito, de ativar o sininho de notificações para receber sempre as informações sobre os vídeos mais recentes postados no nosso canal e, claro, curta, compartilha bastante para a gente poder chegar cada vez mais longe e trabalhar com conteúdo cada vez mais de maior qualidade para você, beleza? Antes de mais nada, pessoal, é importante vocês entenderem um conceito de coesão textual que é avaliado na nossa competência número 4 na redação Enem. Quando a gente fala de coesão textual, imagine o seguinte aspecto: são elementos responsáveis por ligar as partes do seu texto. Imagine, a grosso modo, uma metáfora que eu posso utilizar para ilustrar melhor para vocês, que você vai fazer uma construção, você vai levantar uma parede. Para você levantar essa parede, você não precisa só de tijolos. Tijolos são importantes, são a parte essencial e fundamental para que realmente você construa a estrutura desse prédio ou dessa parede. Mas para ligar essas partes e deixar muito bem juntinha, né, os tijolos todos, você vai precisar de cimento, você vai precisar de pedra, você vai precisar de água para misturar e para juntar justamente esses tijolos todos. Eu diria o seguinte, que as palavras do texto são justamente os tijolos responsáveis por dar significado àquela parede. Mas se eu não tiver cimento, se eu não tiver esse tipo de substrato necessário para ligar as partes, eu não tenho um texto adequado. Então é aí que entra a nossa coesão textual, galerinha. A coesão é a parte fundamental, como o cimento para uma parede, de ligar as partes do meu texto. São os elementos conectores, que podem ser representados aí por sinônimos, por preposições, por conjunções, por pronomes, por inúmeros elementos e mecanismos que fazem a fusão dessas partes do texto. Então a coesão, ou seja, a competência número 4 da redação Enem avalia esta ligação quando ela é bem feita, quando ela é bem estruturada. E para que você possa realmente consolidar a nota máxima nessa competência, com certeza você tem que saber fazer uso desses conectivos e entender o processo todo pelo qual você vai ser avaliado. Para isso tudo ficar mais claro, vale lembrar que o Enem avalia dois tipos de coesão, que são as que existem, obviamente. A coesão chamada sequencial e a coesão chamada de referencial. Quando nós falamos inicialmente da coesão referencial, observem aqui, referencial é quando eu tenho elementos responsáveis por retomar ideias anteriormente mencionadas. Vamos imaginar um sinônimo? Vamos imaginar que você tenha utilizado já a palavra doenças mentais lá no comecinho do texto. Utilizou doenças mentais, nada me impede de utilizar de repente um elas, referindo-se às doenças mentais, para recuperar essa informação anteriormente dita, anteriormente mencionada. Função chamada inclusive de função anafórica da linguagem, recuperando uma ideia anterior. É isso que a gente chama de coesão referencial. Mas existe uma outra coesão que o Enem ama de paixão, que o corretor parece que é treinado a localizar essas expressões, chamada de coesão sequencial. Dá uma olhada aqui embaixo. A coesão sequencial nada mais é do que a colocação de expressões, conectivos, preposições responsáveis por inserir novas informações e agregar ideias ao que já foi dito anteriormente, ok? E tudo isso novamente pode ser feito por inúmeros mecanismos de ligação. Vale lembrar que o corretor adora ver esses mecanismos de coesão sequencial. Então, toda vez que você elaborar um texto dissertativo, argumentativo, modelo Enem, você tem que se encarregar de ligar todos os períodos, ou pelo menos a sua grande maioria dos períodos dentro de um parágrafo, por meio de conectivos adequados, de elementos chamados de operadores argumentativos, ok? E você também tem que garantir que você utilize esses chamados operadores argumentativos entre os parágrafos. Então, intraparágrafos dentro do parágrafo e interparágrafos entre os parágrafos. Isso não pode falhar. E nós da Corrige-me, para dar aquela mãozinha para vocês, listamos alguns conectivos que você pode utilizar interparágrafos e não vai errar, não vai perder ponto nunca mais nesse critério. Quer saber um pouco mais? Então acompanhe ainda esse vídeo. Tá curioso para saber quais são esses conectivos?
Mas antes de continuar a nossa aula, eu peço a gentileza para vocês todos, galerinha. Se vocês não conhecem ainda a nossa plataforma, a Corrige-me, acessa a Corrige-me, tá aqui o endereço embaixo, www.corrigeme.com.br. Gente, não custa nada, vai lá, acessa, se cadastra, conhece um pouquinho mais do funcionamento da nossa plataforma. Para você que está precisando melhorar a redação, para você que está buscando aperfeiçoamento e treinamento e preparo para os mais diversos exames vestibulares e concurso público, nada melhor do que ter uma correção personalizada, voltado com feedback para você especificamente. Olha que bacana, né? Agora sim, vamos para a nossa lista dos 10 conectivos que eu listei aqui, que você vai utilizar e não vai errar nunca mais. Vamos supor para isso que você produziu um texto estratégico, está pensando em construir um texto estratégico dividido em 4 parágrafos. É óbvio que no primeiro parágrafo, para começar, você nunca vai usar um conectivo, porque você não precisa ligar uma coisa a outra, já que você está começando o texto. Agora, vamos pensar do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e do terceiro para o quarto para a nossa conclusão. Segue a listinha que eu trouxe para vocês. Editor, sobe para mim, por favor. Olha só, vamos imaginar no segundo parágrafo, no comecinho, você poderia utilizar um de início para começar a discussão, o inicialmente. Numa primeira análise, esses 3 elementos cabem como uma luva para iniciar o processo de construção do seu desenvolvimento número 1, ou da argumentação. Agora vamos supor, do segundo para o terceiro, lá no comecinho do terceiro parágrafo, dá uma olhadinha nessa lista. Além disso, ademais, outro sim, em segunda análise, em um segundo momento pode ser também, verifique que todos esses conectivos eles somam informações, quer dizer que você está dando continuidade ao raciocínio desenvolvido na argumentação. Você está se comprometendo a continuar a argumentação, a construção de argumentos que vão defender o seu posicionamento. Então cabem como uma luva também, beleza? E aí, para concluir o seu texto, o que eu devo utilizar, professor, para concluir finalmente o meu texto lá no início do 4º parágrafo? Veja esses conectivos que eu trouxe para vocês. O portanto, muita gente fala que o portanto é clichê, que todo mundo usa. Gente, faz parte da norma culta, pode usar tranquilamente o portanto. O logo, o dessa forma, o assim sendo, o dessarte, o destarte, o dado exposto, tudo isso cabe como uma luva para que você possa concluir um excelente texto. Beleza, galera? Chegamos ao final da nossa aula, mas vale um alerta para todos vocês, meus queridos alunos. Jamais usem as expressões a priori e a posteriori para ligar partes do texto. Elas não são consideradas, segundo a banca de correção Enem, orientação dada por ela própria, não são considerados operadores argumentativos válidos. Então você vai deixar de conquistar pontos ou até mesmo correr o risco de perder ponto por conta da utilização desses elementos. Existem outros muito mais propícios, como essa lista de 10 conectivos que eu passei para vocês aí, e vocês não vão errar mais a ligação entre os parágrafos. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, pela visualização de vocês. Não se esqueça sempre de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, justamente porque é lá que eu posto conteúdo diário para vocês, dicas muito pertinentes sobre os temas de redação, sobre o desenvolvimento de redação, sobre tudo que está rolando aí no cenário da redação. Valeu, galera, até a próxima aula e bons estudos!